Olá, amigos internautas, que gostoso estar de novo com vocês aqui em mais uma roda de conversa em família. E quem está junto conosco é RTV Esperança, um projeto da Fergs, com parceria com a FEB TV. Nossa família tá ficando chique. Agora estamos tendo um monte de gente. E hoje nós estamos aqui com a nossa amada Nádia Brasil, Carlos Matalosso. Muito bom. Acredita que ela veio de novo? E Tigéria Miranda. Tô aqui, eu repetindo, né? Ela nunca sai. Ela está aqui de novo. E hoje o nosso tema é namoro no casamento. Será possível? Vamos ver um textinho aqui de uma autora desconhecida que nos diz assim: no compasso da vida, o amor se entrelaça. No casamento, o namoro é a chama que não se apaga. É o toque que acende, é a presença que abraça, é o carinho que pendura, o desejo que se afaga. Nos olhos que se encontram, no sorriso que é revelado, o namoro se renova. Mesmo após os anos passados. É a ternura que transforma o cotidiano em encanto. É o gesto que perdura o amor e seus detalhes mais sagrados. A cada amanhecer, o espírito se renova, o amor se renova. É no laço que une, o romance se perdura. É a paixão que não cessa. O tempo não devora, é o afeto que sustenta a alma na vida que continua. Carlos, que eu não faço ideia. Quem é Bazia que é eu? Carlos, como viver esse fogo todo depois de anos de casamento? Manter esse namoro. Tem esse namoro aí? Pois olha, gente. Né? O meu testemunho é que isso já vem de outra vida, então tu vem se mantendo há algum tempo já, né? Você saiu bem, né? Pensa! Porque a gente costumava dizer, né? Até tem umas amigas nossas que dizem que o nosso amor, né, é amor conchinha, porque a Nádia estava indo pra concha dela e eu pra minha. Já não queria saber de nada, né? Deu. Não quero mais me apaixonar. Não quero mais. Quero viver agora sozinha. Ficar na minha. Não, a carga de expiação já tinha sido o suficiente, né? As experiências, né? Nádia que não sabia que a expiação ia continuar. Fui amiga, né, cara? Mas eu já falei que eu sou da família que joga fogo, joga lenha na fogueira. Eu sou essa parte da família. Eu conquistei muita paciência nos outros encontros nessa vida, né? A gente aprende, né, a se resignar também. E Nádia, como caminhar? Porque a gente sabe que, né, além de toda a vida de vocês ali, do dia a dia, trabalho, vocês trabalham muito no movimento espírita, fazem muita atividade no movimento espírita. Sim. E como conciliar tudo isso e olhar ali o namorado ainda? Porque a gente às vezes fica mesmo nessa fase, é viver o dia a dia, que a gente esquece de olhar o namorado. A gente olha o marido, o companheiro e... Como achar o namorado no meio de toda essa correria? Ela me deixa de lado e vai para a tela do computador. A gente tenta distribuir o tempo, assim, nas diversas atividades, né? Mas eu, particularmente, assim, na minha conduta, eu procuro não esquecer justamente disso, né? Que eu tenho alguém ao meu lado que, além de ser, né, o parceiro ali das atividades na doutrina espírita, por exemplo, ou no nosso dia a dia, na nossa rotina, ele é um ser que está ali sob a minha, digamos, responsabilidade. Que bonitinho! E que é isso que a doutrina espírita, por eu estar há muitos anos vivenciando, né? Não digo só como atividade, mas como viver mesmo, né? O que a doutrina ensina. E claro que se você vivencia a doutrina, não tem como você separar do que Jesus ensina. Então eu trago isso muito, todos os dias. E mesmo quando
Às vezes a gente perde um pouco a paciência ou se irrita com E alguma você coisa. perde. Gente, quem convive com a Nádia, até a fala da Nádia é muito tranquila. Tem os momentos, né, que a gente acaba, poxa vida, né, porque você não tem aquela perfeição, assim, né, mas aí nesses momentos também servem de aprendizado e eu vejo nele o companheiro de jornada, mas também alguém com quem eu tenho que ter a responsabilidade de ajudar a crescer. Eu penso muito nisso. Então, às vezes eu paro, dou uma parada, assim, quando tem os momentos turbulentos, porque vamos combinar, né, que viver nesse planeta, nessa vida, não é brincadeira, né? A gente é provado todos os dias, é testado todos os dias, né? E aí é o exercício do amor, da calma, da paciência, do entendimento. Assim como eu falo isso em relação a ele, acredito que ele em relação a mim também como uma pessoa em construção, né? Então a fala é bonita, mas de fato eu tento exercitar isso na minha vida cotidiana. E fora todos os outros desafios que surgem, né? Mas o cultivar o relacionamento, né? O fazer um agrado, ou às vezes a gente está numa atividade fora individualmente, de profissão, de amizades, enfim. Se rola uma comidinha ou um bombonzinho, alguma coisa, eu tô sempre lembrando dele, vou levar para ele experimentar. E vou combinar com ele da gente vir depois nós dois nesse encontro, nesse local, para que haja aquele cultivo, né, das emoções ali, do relacionamento mesmo. Então tenho sempre isso comigo, de dividir com ele as experiências que eu vivo, mesmo quando ele não está junto de mim. Então, o pensamento, né? Eu tô apaixonada pela Nádia. Eu também. Não tá, amigo? Muito graciosa esse teu olhar. Que isso? Mas é isso, aqui nesse livro A Arte do Reencontro, Casamento, Alberto Almeida, quando fala sobre o namoro no casamento, cada capítulo ele narra uma história, né? Ou que foi do consultório, lógico, ele troca ali os nomes, mas nesse, quando ele fala do namoro no casamento, ele narra uma história assim de que numa viagem, aqueles grupos que você forma para fazer uma excursão, havia uma pessoa que estava sempre alegre, mesmo nos momentos ali que, de vez em quando você está nesse convívio, está viajando, está passeando, acontece algo ali que às vezes estressa alguém, uma pessoa se irrita. E um rapaz estava observando que naquele grupo de turistas tinha uma pessoa que chamava atenção pelo seu comportamento. Mesmo diante das dificuldades ali que surgiam aqui e acolá, ela estava sempre sorridente, sempre alegre. E aí, ele chega uma hora que, né, bate um instinto Vera. Sim. Vera Sancari. Ai, sabe que ela tá falando isso, né? Que ela tá falando que eu sou curiosa. Bate, né? Aí o rapaz vai e pergunta, diz pra ela, né? Olha, eu tô observando que mesmo quando acontece alguma coisa chata, então você está sempre alegre. Como que você consegue viver assim? Como é que você age dessa forma o tempo todo? E ela responde: é que meu marido morreu. Nossa, mãe. Aí, só que ela dá uma parada, né? Porque a gente fica pensando assim, nossa, então ela tá celebrando? Sim. Não, mas não é isso. E eu acho muito interessante o que ela diz. Ela fala assim, ó, é que meu marido morreu, ela responde. A mulher fez uma pequena pausa e aduziu: ele foi o homem mais extraordinário que já conheci. Fez outra pausa mais longa, como se buscasse nos refolhos da alma lembranças sagradas, e continuou serena. Eu aprendi a amar com o amor dele. Vivi com ele 30 anos de encanto amoroso, como eternos namorados. Imagine que não se passava um mês sem que ele me oferecesse flores. Hoje,
Depois que ele se foi, eu honro o amor que aprendi com ele. Ah, que Ai, lindo! quando eu li essa história, eu falei, não, isso vai pro nosso namoro, Sim. no casamento, porque Que lindo. é difícil, né? O que aconteceria geralmente, normalmente, numa situação dessa? Você vive muitos anos com alguém e após essa passagem a pessoa entra mergulha num poço fundo de tristezas. Ao invés de trazer essa vivência, porque a nossa vida continua. Sim. E às vezes, lógico, cada um de nós numa situação como essa vai passar por um processo de luto, mas tem que lembrar de agradecer por ter tido essa oportunidade de viver. E como ela fala aqui, viveu esses 30 anos em amor, namoro, né? Esses momentos, porque Alberto aqui, ele fala que muitas vezes nós esquecemos dessa parte. Nós trazemos o marido, né? Nós trazemos o pai dos filhos, aquele que está dividindo A despesa. as despesas, Importante. não é? Mas esquecemos, ele diz, isso é tão forte que quando nós vamos falar dos nossos relacionamentos, nós dizemos assim, pelo menos a maioria de nós, por exemplo, tenho 2 anos de namoro e 20 de casado. Como se isso fosse um peso. Sim. Quer dizer, puxa, só foi 2 anos de namoro, agora de casado, 30. O que deveria ser, né? Há quanto tempo vocês se conhecem? Há quanto tempo vocês estão 22 juntos? anos. 40 anos, 50, não importa, não tem divisão. Porque nós tivemos um começo e demos continuidade a isso. Não é? Isso. A questão é como alimentar, como manter esse namoro, como você falou, não é, Carlos? Como que a gente faz isso? Eu sou... E tem flor? Eu dizia no texto. Não, você sabe que às vezes tem algumas reclamações por falta de flor, né? Mas é que as flores chegam às vezes em horários diferentes, né? Então, eu até comento sempre com a Nádia, né, que a gente... Vamos voltar um pouquinho, quando a gente fala em manter a chama acesa, né? Parece um lugar comum, né? Todo mundo fala isso, manter a chama acesa. Mas como é que você faz para manter a chama acesa? Né? Porque é fácil dizer, né? Então, talvez o caminho para se manter a chama acesa é a gente diminuir a chama das outras coisas que a gente faz. Porque o dia aqui na Terra tem só 24 horas. Então, se a gente quiser manter a chama do trabalho, a chama da família, a chama do casamento, a gente vai ter que começar a trabalhar esse tempo que a gente vive aqui na Terra, né? Então, a doutrina espírita nos ensina que a gente tem que pôr Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar e em terceiro lugar o trabalho. E no mundo material, a gente costuma inverter isso com muita facilidade. Sim. Né? O mundo material nos chama para que a gente trabalhe além da conta, para que a gente busque coisas materiais que nem são necessárias para nós. E a gente tem que tomar cuidado para não se enlear disso, né? Para que a gente tenha sempre essa prioridade. E talvez a grande sacada para se manter essa chama acesa é a gente não perder essa prioridade. Porque o trabalho, que é importante, né, para o ganho, para a sobrevivência do corpo físico, ele não pode exceder essa necessidade. Que aí a pessoa se dedica só ao trabalho e esquece da família, né? Esquece da esposa, esquece dos filhos. Então, a gente precisa dosar na medida do possível, porque às vezes a gente precisa inverter, às vezes a gente deixa de fazer alguma atividade na casa espírita porque a gente precisa se dedicar ao trabalho ou até mesmo à família, né? Mas a gente não pode perder de vista invertendo esses valores, né? Porque quando a gente está perto da divindade, a chama continua crescendo, né? E a gente tem forças para seguir no nosso trabalho diário, no nosso dia a dia. E isso é bacana, eu acho, pelo fato de vocês trabalharem muito no movimento espírita juntos. Também, na Cava, a gente estava até falando isso vindo para o carro, porque às vezes a gente tem que diminuir o nosso trabalho, porque os nossos companheiros não é ativo no movimento. E temos que diminuir para ter esse equilíbrio mesmo. Porque não adianta a gente fazer muito lá fora, sendo que a nossa importância, o nosso trabalho está dentro do lar. Agora, vocês que
tem essa vivência ativa dos dois no movimento, acho que essas vivência do namoro mesmo em si, no casamento, se torna até mais fácil. Porque quando não tem que escolher. De certa forma facilita, sim. Até porque a gente se conheceu, né, na casa espírita, num grupo de estudos. E todo mundo que conhece a gente pensa assim, quanto tempo vocês estão juntos? 9 anos. Nossa, mas parece que já faz muito tempo. Mas para nós também a sensação é de que a gente já se conhece há muito tempo. Então tem uma parceria, uma sintonia muito boa, né? E o amor nosso, assim, o nosso relacionamento já veio numa idade mais madura, né? Não foi uma coisa lá da adolescência. Embora depois conversando, à medida que a gente foi se conhecendo, nós estávamos sempre por perto, sem saber. Nossas famílias, amizades, né? Ex-esposas dele, uma ex-esposa, né? Que fazia faculdade de farmácia, um pouquinho antes, entrou um pouco antes de mim. 6 assim, meses antes. Na faculdade. Então ele estava ali, eu estava indo buscar e a Nádia já estava perto. A gente já estava por perto, né? As famílias moraram em bairros próximos. Espíritos afins, né? Estão sempre pertinho. Daí quando a gente finalmente, porque eu não queria nem... Quando eu conheci o Carlos no grupo de estudos, eu não queria nem que ele me desse beijinho no rosto, de tão assim que eu estava já com relação a relacionamentos. Por isso que a gente tinha se fechado, né? Para isso. Já estava me fechando. E ele também, né, com as experiências de outro casamento lá, finalizando e tal. Mas eu não queria saber de ninguém. Nem na casa espírita, quando ele sempre muito expansivo, muito brincalhão, vinha, né, dar beijinho. Sim, até hoje. Conhece, né, até hoje. Não mudou nada. E eu ficava assim, nossa, mas esse cara, né, que pegajoso. Chega muito pertinho. Tá chegando muito pertinho, a gente dá risada atualmente, né? Porque num belo domingo, conversando sobre temas do grupo de estudo, aquilo despertou alguma coisa na gente, né? E nós ficamos naquela ligação, naquele domingo no telefone, a tarde toda. Paquinho não queria nem isso. Eu não sei o que aconteceu, o que fizeram lá no outro lado na espiritualidade. Não, e pense, né? Foi por WhatsApp. O lugar onde eu morava era num sítio em São José dos Pinhais. O sinal de internet era horrível. E daí não tinha nem mensagem de voz porque não chegava. Era só escrevendo no WhatsApp o domingo inteiro. Não, e depois na ligação, né? Teve uma ligação por telefone mesmo. E ali a gente ficou o resto da tarde. E começou com um atendimento fraterno que nós fizemos de uma amiga do grupo de estudo, né? Foi. Nem era atendente fraterno naquela época. Então você fez um acolhimento. Não, eu estava começando, né? Eu estava começando lá na Sociedade Leucádia ainda como atendente. E aí a coisa foi, né? Se desenvolvendo e realmente facilita, né? E é legal isso, porque você vem convicta, que não quer nada, não quer nem um beijinho, imagina nem um beijinho de oi. E daí não passa de mágica, foi alguma coisa se falando, se comunicando. Alguma coisa deu um empurrãozinho, não, vocês têm que vai, porque ainda tem coisas aí pra surge viver, algum né? assunto, alguma coisa que aproxima. Né? E eu lembro que ele comentou comigo que nesse atendimento, nessa conversa no grupo lá da espírita, ele sempre falava para mim, nossa, eu senti em você assim tanta amorosidade que aquilo tocou meu coração. Ele sempre falava para mim. Não sei se você lembra. Você lembra, Carlos? Lembra que o pessoal chamava ela de Nadinha e eu dizia, não é Nadinha, ela é tudinho de bom. Era o nome do nosso amigo lá da casa, eu ficava olhando assim pra ele. Peraí, como é que é isso? O pessoal não sabia que a gente tava namorando, aí a gente bem quietinho, não. Ai, gostei tava se conhecendo. Não é nadinha, tudinho. Que legal. Aqui, né, nessa questão, o Alberto fala assim, ó. Não deveríamos deixar de namorar para casar. E sim levar o namoro para o casamento. Considerando que só o enamoramento, e aí ele coloca esse amor no meio da palavra em maiúsculo, é capaz de vitalizar a conjugalidade no avanço no tempo. É uma verdade. Porque, comentando aqui minha experiência nessa vida com o Carlos, é bem isso. A gente está sempre buscando cultivar
né, os bons sentimentos, apesar das dificuldades que vêm no caminho, né? Claro. Das tempestades, né, da nossa vida que surgem, porque Espírito em evolução. né, nem tudo é um mar de rosas, não é mesmo? Então a gente tem que cuidar do colete salva-vidas, né? Pra gente não deixar as coisas afundarem e de repente perder todo um propósito, porque eu acho que tem um propósito, né? No encontro da gente, no relacionamento, na forma de vivenciarmos isso tudo, né? No trabalho Então, na é seara de Jesus também. Sim, É um conjunto, né? sim. É um trabalho. E a gente encontra obstáculos no próprio movimento espírita. Na própria família, né? Nós tivemos vivência, se parasse aqui para contar um monte de coisa, acho que não ia dar tempo. Mas assim, né? Perdas de entes queridos da minha família. Se não fosse ele, eu não sei como teria sido. Foi bastante assim um processo um fortalecimento, né? Com relação à minha mãe, ele foi um filho a mais, né? No processo dela ali da desencarnação. Com relação aos meus irmãos, enfim, todas essas coisas de família mesmo que surgem, né? Nos momentos difíceis. Então, para ele, assim, eu tenho sempre esse olhar, não deixo perder isso de vista, né? Puxa, tem seus defeitinhos? Tem, como eu tenho os meus, mas... A Nádia é muito delicada, né, gente? Até falou seus defeitinhos. Ela foi bem delicada. É muito delicada. E assim, eu vejo o lado de quantas coisas boas ele proporcionou, né? E fez bem, trouxe de bom, então, sabe, não dá pra... Porque como você disse, Nádia, tudo isso que aconteceu poderiam ser motivos para afastar. Exatamente. Porque aí, puxa, mas nossa, essa tudinho de bom já trouxe todos esses problemas, né? Nossa, assim, a tudinho de bom, trouxe de bom toda uma família, tudo. Porque você casa com a família. Também E aí, mas muito pelo contrário, né? É ali naquele momento que você se coloca, que você se mostra, a que veio, e quando nós falamos assim, conta comigo, é de fato, conta comigo. Exatamente. É na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, nas vitórias e nas derrotas. Então, principalmente nesses momentos mais pro lado negativo, Isso. é que nós precisamos desse apoio. E quando vem alguma coisa difícil, alguma dificuldade, né, que às vezes externa, que eu vejo que ele tá irritadíssimo ou coisas assim, é nesse outro lado que eu penso logo, não, mas ele é isso, ele é tudinho de bom também. Então vamos ver o que eu posso fazer para ajudá-lo e por que ele está tendo essa reação. Então é onde a gente exercita o que a gente aprende, que não fica só, né, na teoria, que a gente tem que pôr em prática, né? Tem que cultivar. E legal isso que você trouxe, nas dificuldades da família. Porque é isso, né, Carlos? A gente não casa só com tudinho. Você casa com tudo, com tudo mesmo. Porque não tem como caminhar só os dois. Exatamente. Então tem todo um conjunto. Você não tem como se apartar, se isolar. Não né? tem como se apartar. E como é verdade. esse caminhar? Porque como foi esse processo? Foi tranquilo? A família chegou com a tudinho de bom e tá tudo bom. Não, Pega leve. Pensa que nós estamos em família. Não, se você quer conhecer a família onde você vive, basta você tentar dividir uma herança. Você começa a conhecer cada um, exatamente como são. Né? E a nossa relação, ela teve até momentos que a Nádia chegou a perguntar assim, puxa, mas a gente não ia ficar hoje, não ia sair só nós dois, e daí você convidou mais não sei quem, porque você percebe que a pessoa está precisando conversar, e foi bem naquele dia que a gente tinha combinado de comer a nossa batata frita lá. Era Do Carina. E aí a gente foi entendendo que às vezes era necessário adiar algumas coisas até nossa em benefício do todo, daqueles amigos, daquelas pessoas. E a nossa relação ela sempre foi muito diferente, né? Porque quando eu me mudei do sítio para a cidade, uma vez que a Nádia trabalhava na cidade e eu posso trabalhar em qualquer lugar porque eu sou autônomo, aí mudamos para a cidade. Quando mudamos para a cidade, a mãe da Nádia já estava bem adoecida.
Então a gente passou por todo aquele processo de negação da família, né, que acontece, não, ela vai ficar boa, Sim. né, ela Vocês nunca ficou sabem boa, que os nunca irmãos- voltou, né, e nesse processo dela vai ficar boa, a família entra em negação e simplesmente vira as costas, né. Então quem cuidava da mãe dela era eu e ela. Olha que E demais. eu dormia no chão do lado da caminha dela, no quartinho pequenininho do apartamento da mãe dela, porque tinha que cuidar da mãe dela a noite toda. Então, final de semana era dia de cuidar da mãe dela. Então, isso foi uma construção que, bem no fim, acho que até nos aproximou, né? Porque a gente precisou lidar com essas subpersonalidades da família, né? A família não é perfeita porque é constituída de espíritos imperfeitos. Nós não somos. Né? Então, assim, cada um com seus anseios, com as suas necessidades, né? No primeiro momento está todo mundo bem, mas depois todo mundo precisa de dinheiro, e daí o dinheiro é uma coisa que atrapalha um pouco, né? As relações, né? As Então, comunicações. mas a gente conseguiu superar tudo isso, e isso nos manteve coesos, né? E acho que isso que foi uma grande experiência E mesmo para nós, né? mesmo nesses momentos, né, que são momentos difíceis São. também, São. vocês conseguiam tirar justamente esse tempinho, Momentinhos, esse sim. momento para incluir o namoro na relação, para não deixar, como você falou, né, como manter essa chama acesa, né? Mesmo nesses momentos a gente tirava um tempinho, né, para escapar um pouquinho, para fazer um lanche juntos, dar uma oxigenada, né, dar uma respirada fundo. Houve um momento em que eu tirei férias no trabalho, que eu trabalhava de madrugada, então pense, né, o peso que é você ficar acordada das noite, 10h30, das 22h30 até as 6 da manhã, e ainda com toda a situação, né, da mãe, de tudo. E mesmo assim a gente, né, ele até uma vez ele me puxou, ele falou, vamos descer ali no litoral, passar um sábado, um fim de semana, pra gente poder recarregar as baterias, né, e dar um tempinho Se pra olhar. nós, se olhar e se acalmar e, né, para depois retornar. Então, se ele não tivesse feito isso, talvez não, né, Não teria- naquela fase ali não teria sido Fortalecido, Fortalecido. porque é isso que a gente fala, a Isso gente que a gente- esquece o olhar. A gente comenta muito, né? Tipo, isso ajuda a fortalecer, a aproximar. E foi fundamental, né? Porque ele foi assim, vamos, que eu já reservei, não sei o quê. Eu falei, não, mas minha mãe, mas não sei. Teus irmãos estão lá, não sei o quê, e fomos. E a doutrina E daí, espírita, gente, ela nos fortaleceu muito e nos fortalece ainda até hoje, né? Porque a gente sabia que a mãe da Nádia estava no período desencarnatório, Desencarnatório. né? Então, a gente sabia disso. Então, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai ajudar? Se a gente não recarregar as próprias baterias, a gente não tem como ajudar. Como ajudar? Não fortalecer esse amor de vocês mesmos. Então, assim, essa responsabilidade, ela precisa ser compartilhada, né? Então, como havia respaldo na cidade para cuidar de vários fatores, a gente também saiu um pouquinho para poder recarregar as baterias. Foi. Mas, falando especificamente, né, doutrina espírita, né, ela é realmente muito consoladora, né? Porque a gente percebe nuances, às vezes, na personalidade do outro, que a gente começa a entender, às vezes, o porquê das nossas próprias expiações. E é legal esse caminhar, porque parece que de quem não queria um beijo para conversa foi no momento que sabia que esses dois espíritos iam precisar caminhar juntos até para auxiliar, né, a tua mãe e todos. Mas é importante a gente falar também, como nós estamos tratando do tema namoro, é que namoro não significa, concordam, Carlos e Nádia, sedução. Não. Um namoro não significa, como o Alberto coloca aqui, né, sedução sexual, porque às vezes a gente fala assim, um namoro no casamento, a pessoa já leva para esse lado. E não é bem isso, nós estamos falando justamente desses momentos de delicadeza, esses momentos que, como você falou, ele me trouxe, né, falou assim, não, nós precisamos respirar, recarregar as baterias. Novas É paisagens. um momento que nem vocês falaram, sair para comer uma batatinha. É aquele momento só de Só da gente. vocês. Exato. E sempre ele, como eu trabalhava de madrugada, ele sempre deixava um bilhetinho, amor, te amo, teu café tá prontinho, né? Que você tem um ótimo trabalho.
E aí, no dia seguinte, eu acordava com aquele bilhetinho, às vezes com um bombonzinho do lado na cabeceira. Então, são coisas assim que Isso é o que namoro. marcam. Isso é o namoro no casamento. Esse cuidado, esse afeto. E assim, depois que passou toda essa tempestade, né, que foi tudo do jeito que tinha que ser, né, a gente mantém, a gente volta e meia tá saindo junto, vai no cinema, às vezes vai assistir um show, quando tem a possibilidade, né, e vai controlando ali o nosso tempo, né, dedicando o tempo possível. Ele gosta muito de cozinhar, então volta e meia ele faz alguma comidinha que eu gosto, assim, de surpresa, às vezes eu nem pôr. Às vezes chega em casa, tem, né, um pãozinho feito lá na panificadora, aquele, amor, testei uma massa nova aqui. E ele é assim, e ele tem bom humor também, isso é bem importante. Eu não sou mal-humorada, mas eu sou mais assim, Quietinha. mais calminha, mais, né, da minha natureza mesmo. E ele já é brincalhão, é extrovertido e... Enfim, Mas né? é aquilo Tudo que- isso também são os temperinhos, né? Que vão, Isso né? que você falou. Vós sois o sal da Temperinhos, terra. Sem esse sal, nós ficamos insonsos, né? É. E justamente esse tempero aí, né? É uma comidinha que foi feito com todo carinho ali, com... Sim. Olha quantas ervas ele depositou ali, né? O pensamento em você, os sentimentos que ele... Então a gente vai vendo que são esses temperos, como São. você citou, uma florzinha de vez em quando. Eu não sou tanto da flor, mas eu deixo um bilhete no espelho, eu deixo um cafezinho ali, você tá trabalhando. Gente, pra mim, Passa um coração. vou dizer pra você, pra mim, eu tô num lugar ali, tô trabalhando. Meu marido chega com uma canequinha de café. Gente, Nossa. parece assim um anel de brilhante. O amor recende. Você olha aquele 1,90m só de amor. 90 com aquela caneca de café chegando. Nossa, é muito tudo que amor. eu queria, né? Então, veja, são gestos que às vezes a gente não faz. Um olhar pro outro, né? Sim, Você nem sim. precisa falar. Falar. Porque é muito bacana quando diz assim. Às vezes, lá em casa, né, falando assim da nossa experiência, ele chega assim, quando já sei o que você quer. Aí, às vezes, eu nem falei, ele já tá vindo da cozinha com um canequinha de Parece café. que leu o pensamento, né? Ou então traz alguma coisinha ali. Eu passei em tal lugar, vi isso aqui, lembrei que você gosta muito. Isso não é o que o Carlos falou de como manter essa chama acesa? Sim. Pensar, vamos sair só nós dois, vamos fazer uma caminhada. E não é preciso uma caminhada para se exercitar fisicamente, né? Exato. Lógico que a gente está movimentando, mas assim, vamos caminhar para conversar, vamos caminhar para Fortalecer o emocional. observar o que está ao nosso redor. Nós não saímos para tomar um café com um amigo. Hoje... que você está ocupado? Não, tem algum trabalho? Tem alguma atividade? Não. Vamos tomar um cafezinho juntos? Né? A gente já percebeu que café é a linguagem do amor. Não é porque a gente fala, Chimarrão. vamos almoçar. A gente não tem que almoçar todo dia. Sim. Então hoje, ao invés de almoçar em casa, vamos almoçar em algum No lugar, como você disse, às vezes a gente sai, é convidado por um amigo, uma amiga, conhece um lugar bacana e você fica pensando, puxa, né, esses dias ele falou assim pra mim, eu tô tão feliz porque nós viemos os dois juntos a primeira vez nesse lugar, porque você tá sempre com essas amigas. Então, assim, de ser aquele ponto que você... Nossa, eu achei muito interessante ele falar, que legal, que a primeira vez... que legal, que a primeira vez que você vem aqui é comigo. Veja como isso faz diferença para a pessoa. São detalhes, né? São detalhes que a partir do momento que a gente se desapega de datas, porque datas são uma padronização social, né? Então assim, eu só vou dar um presente para ela no dia dos namorados e dos outros dias o que eu dou, né? Então assim, às vezes o presente não vem no dia dos namorados, mas ele já aconteceu antes. Exatamente. E o papo tá bom. Tá bom. Mas chega os diretores ali atrás já estão acelerados, arrancando os cabelos. Vamos terminar com uma foi fala. falado, né, sobre o Dia dos Namorados, que não seja
esse comércio, que nós não pensemos nisso apenas como um comércio, que não seja apenas dia 12 de junho, muitas pessoas não sabem nem porque se comemora o Dia dos Namorados no dia 12 de junho. O que interessa é que vai ganhar um presente. Que seja todos os dias. Mas que nós tenhamos em mente que o namoro no casamento, ele é para ser todo dia. Ele é para ser nutrido, mantido, para que essa chama ela se mantenha acesa. E que, embora ao passar dos dias a gente saiba assim, que aquela paixão inicial ela vai sendo substituída pelo amor, aquele amor equilibrado, o amor de harmonia, o amor respeito. Então, Alberto fala assim para nós: namorar no casamento é trazer os atributos da fase de encantamento para temperar, Nádia, o ambiente desafiador da convivência íntima de duas pessoas que comparecem com as suas diferenças, manifestas por meio de suas histórias de vida, suas manias, seus limites, suas virtudes. Para entretecer o atendimento das demandas do dia a dia, nem sempre fáceis e frequentemente encontradas num ambiente de aridez ou monotonia, é de boa lembrança ressaltar ao casal a necessidade do élan do romance. Isto a fim de vitalizar, suavizar e arejar a vida conjugal, viabilizando o amadurecimento e a consolidação da relação afetiva. Que sejamos nós, namorados de uma vida toda. Que essa chama que nos faz sorrir, que nos modifica o humor, que possa ser crescente, que nós tenhamos esse zelo, como você falou, Carlos, pequenos detalhezinhos, os temperos da vida, para que a nossa vida conjugal seja mais agradável, Sim. Baseada sempre no amor. E aqui, Nádia, muito obrigado. Carlos, Obrigada. muito obrigada. Ai, que que Deus e os bons espíritos nos auxiliem sempre nesse caminhar, nesse trabalho, o namoro dentro do nosso casamento. Que Deus nos ajude a ser o tudinho de alguém. De alguém ser o nosso tudinho. Um abraço a todos vocês. Nádia, quer se despedir? Ai, obrigada, adorei participar, uma oportunidade maravilhosa, né, de podermos falar sobre temas tão importantes, assim, e que fazem toda a diferença, né, na vida das pessoas, da família, que é tão importante, né. Muito obrigada. Carlos? A gente gosta muito, né, de estar com todos vocês, né, inclusive o diretor lá fazendo polo de chinelo. Tá morrendo. Já passou. Fizemos um diretor infartar hoje. A gente fazer uma minissérie, porque tem muita coisa pra gente comentar. Eu pensei que você ia tomar um chimarrão, amigo. Toma chimarrão! Olha o barulhinho. Aí, nós chegamos ao final. Olha aí. Nós chegamos ao final com essa imagem de alegria. Gente, um abraço a todos vocês. Até a próxima roda de conversa em família. Tchau, tchau. Tchau.